3 em diante, tá, irmãos? A minha versão, eu trouxe a minha Bíblia pastoral hoje aqui. Rapaz, essa versão legal, hein? É uma versão um pouquinho diferente, mas quero que os irmãos acompanhem aí na versão de vocês. 1 Pedro, essa aqui é uma versão, eu nunca tinha lido ainda, nova versão transformadora. A editora dela é a Pão Diário. Diz assim, ó, 1 Pedro 1, versículo 3 em diante. Você vai usar o... Depois Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura, imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder, até que recebam essa salvação pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por um pouco tempo, vocês precisam suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa do que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória, honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca tenham o visto, vocês o amam, e ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijem com alegria inexprimível inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé e da sua salvação. Vamos fechar os nossos olhos e orar mais um pouquinho. Deus, nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, meu Pai. Quero colocar a minha vida, a vida dos meus irmãos na tua presença, e nós pedimos para que o Senhor venha trazer uma mensagem, Senhor, nessa noite, que venha mudar, Senhor, a nossa vida, a nossa história, assim como nós pedimos para que todas as mensagens neste culto, Senhor, nessa igreja, ó Senhor, toda mensagem que foi proferida pelo Teu nome, assim seja, Pai, em nome de Jesus. Que cada vez, Deus, que nós formos ouvir a Tua mensagem, Senhor, a Tua palavra sendo transmitida por algum dos Teus servos, dos Teus profetas, Senhor, que assim seja, que ela mude as nossas vidas, que mude a nossa história, em nome de Jesus, Pai, porque nós precisamos do Senhor. Nós conhecemos da graça que é redentora, nós conhecemos da graça que é transformadora, e por isso nós estamos aqui nessa noite, para receber um pouco mais do Senhor, e nesse constante de aprendizado, Senhor, nós queremos chegar na excelência como discípulos, na excelência como igreja, Pai, em o nome de Jesus. Toma-nos nessa hora, toma-nos nesse momento, Deus, tira o nosso cansaço do dia a dia, tira o nosso cansaço do trabalho, dos afazeres do dia, e nos conecte agora, Senhor, conecte as nossas mentes ao que o Senhor quer para nós, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu até usei esse texto como uma referência na pregação anterior, e eu falei assim, não, e aí meu coração ainda ficou em cima desse texto. Eu falei assim, Deus tem mais coisa, Deus tem mais para falar aí. E irmãos, algo que eu queria falar com vocês é sobre uma fé inabalável. Eu queria falar com vocês essa noite sobre a fé autêntica. Eu queria falar com vocês essa noite sobre o coração inabalável ou inquebrável do discípulo. Vivemos momentos em que, irmãos, eu sempre falo isso, estamos passando por dificuldades, perseguições, estamos, mas irmãos, sempre passamos, não passamos? Está certo que agora talvez com um pouco mais de restrição de contato, mas dificuldades quando que a igreja nunca passou, né? Quando que a sociedade como um todo, que a gente não precisa se vitimizar, a gente pode também pensar no aspecto geral da população, quando que o rico não ficou mais rico e o pobre ficou mais pobre,
né? Tem até música aqui que falava isso, né? E ainda dizia assim, que o de cima sobe e o de baixo desce, era o que a música dizia. Não vamos continuar o resto da letra, mas, irmãos, a verdade é que lutas e desafios nós sempre vamos passar, né? E essa minha fala não é uma fala de desencorajamento, pelo contrário, ela fala assim, olha, fica firme, né? Quem falou que você não ia tomar umas bordoadas ao longo da vida? Jesus disse, né? Se perseguiram a mim, vão perseguir a vocês também? Ou vocês estão achando que vocês são melhor do que eu? Parafraseando, versão Lucas, corrigida, atualizada, né? Irmãos, mas a verdade é que nós sempre teremos a nossa fé sendo provada. A verdade é que nossa espiritualidade, a nossa vivência, o nosso caminhar com Deus, ele sempre vai ser testado, diariamente, continuamente. E o que mais me chamou a atenção, lê comigo o versículo 7, diz assim: elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Eu queria perguntar para você, a sua fé é autêntica? Como que é a tua fé? Como que a fé no teu coração é autêntica? E eu fiquei me perguntando a respeito disso, eu fiquei conversando com Deus a respeito disso, e irmãos, eu queria trazer algumas coisas para vocês aqui, algumas curiosidades, né? Eu queria falar, o texto aqui, irmãos, para quem que Pedro está escrevendo? Pedro está escrevendo para uma igreja perseguida, tanto que no versículo 6, se a gente ler um pouquinho, ele fala assim: portanto, alegre-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisam passar por muitas provações. E no versículo seguinte ele fala de uma fé autêntica. Então ele está falando de uma pessoa, de uma igreja que está sendo perseguida, só que ainda há no coração dessa igreja o quê? Uma fé autêntica. E eu me pergunto, será que a nossa igreja, será que os nossos corações nesse dia têm brotado dos nossos corações uma fé autêntica? E eu queria trazer algumas curiosidades para vocês, irmãos. Eu vou falar um pouquinho sobre a morte dos apóstolos, tá? A gente não tem muita clareza e muita certeza quando fala sobre como cada um dos discípulos de Jesus, os apóstolos, morreram, porque muito se dá um pouco pela tradição, um pouco pelos livros apócrifos, um pouco por historiadores da época, mas a verdade é que o fim deles nenhum foi bom. Eu quero ler para vocês um pouquinho. Pedrão que aqui está escrevendo esse livro, quem sabe como que ele morreu? Não, o pastor não pode falar. Pastor, o senhor está proibido de falar. A Núbia está doida para falar, porque ele é aniversariante. Quem sabe? Crucificado. Agora eu vi crucificado como? De cabeça para baixo. Isso foi fácil. Uma curiosidade bíblica para vocês. Não, depois eu falo dessa curiosidade bíblica quando eu falar do último cara. Como que André foi crucificado? Ele foi morto. Eu me entreguei. Como que André foi morto? Ele também foi crucificado, só que ele foi crucificado em X, né? Foi uma outra forma, né, de crucificação. Não sei qual delas é menos pior, mas para mim uma crucificação continua sendo algo terrível do mesmo jeito. Irmãos, uma curiosidade para vocês: a crucificação era a morte mais dolorosa, era o castigo mais violento, era a forma mais terrível que alguém poderia morrer na época de Jesus. Quem sabia disso? Era destinado para quem era a escória da humanidade, era destinado para quem era o mais terrível na humanidade. Sabe lá o Beira-Mar? Ou então sabe o Hitler, talvez, se fosse da época lá e passasse por um julgamento, o Hitler ia ser crucificado. Mas o Lucas que roubou uma galinha, o Lucas podia perder a mão, ele podia ser apedrejado, né? Que eram as coisas mais comuns que aconteciam na época, né? Mas ali a crucificação era a morte dada para a pior da raça dos criminosos, ok? E aí vamos continuar a historinha aqui. Então João, como que o João morre? Não sabe se dizer ao certo. Então, como não sabe se dizer ao certo, pode ser atribuído a uma causa natural, ok? Felipe também, ok? Desses dois, João é o escritor, né? É o discípulo amado, o escritor lá de Apocalipse. Sabe que ele foi preso, que ele saiu muito velhinho lá de Patmos. Então, assim, por aí já sabe que ele era velhinho, né?
Então, por isso que pode ser causas naturais. Mas continuando, porque eu não quero perder muito tempo nisso. Felipe, por causas naturais. Bartolomeu foi esfolado vivo. Carregaram ele com um cavalinho assim, por muito tempo, até que ele morresse. E normalmente o cavalo continuava andando, né? E deixava as partes do corpo por onde ele passava lá, pelo esfolamento, pela trepidação e assim vai. Mateus, ele foi ferimento de espada também, foi morto à espada. Tomé, a flechadas. Simão, cortado ao meio e queimado vivo, não, ou queimado vivo, né? Ok? Tiago, filho de Zebedeu, foi decapitado. Tiago, filho de Alfeu, foi crucificado ou apedrejado. Judas Tadeu, ele foi linchado com golpes de lança, machado e porrete. E Judas, o Iscariotes, né, ele mesmo deu o fim, né, na vida deles. Irmãos, esses são os líderes da igreja. Esses foram os líderes da igreja. Foi assim que eles morreram. Tranquilo, suave, né, não foi de Covid, né, tranquilo, suave, foi assim que eles morreram. Só que não, né? Olha como que o negócio aconteceu. E Pedro estava falando para essa igreja que estava sofrendo da mesma forma, que estava sendo perseguida da mesma forma. Eu queria trazer algumas outras curiosidades para vocês. A perseguição começou, né, após o incêndio em Roma, né, com um camarada chamado Nero, o imperador Nero. Nos primeiros anos de Nero era tranquilo. Aí Nero, ele teve uma crise de grandiosidade. Ele foi um cara tão louco que ele matou a própria mãe, e ele matou a própria esposa, né? A mãe, salvo engano, foi afogada, alguma coisa assim. E aí ele, nos seus delírios de grandeza, ele mandou incendiar Roma. E aí ele sacou que o que ele fez foi uma grande pisada na bola. O que ele falou? Foi os crentes. E aí começou os crentes a serem perseguidos. Porque a partir desse momento, Nero começa a estabelecer, na verdade, o sucessor dele, Domiciano, né, em 81, depois de Cristo, ele começou a criar o culto aos imperadores. E todo aquele que não prestava culto ao imperador, da pior forma possível, o cara era usado como exemplo. Vamos usar ele como exemplo para ninguém discordar. E assim vai. Trajano, a mesma coisa. Os cristãos eram perseguidos, os cultos eram quem prestava culto recebia pena de morte, da mesma forma, né? Aí depois o sucessor dele, Adriano, disse que quem fosse pego dentro da ceia de Jesus deveria ser crucificado como Jesus. E assim vai seguindo as barbaridades. E a igreja foi conhecida como igreja das catacumbas. Catacumbas, falei certo, né? Que era o quê? O que é uma catacumba? É onde você enterra um morto. Normalmente onde se enterram os mortos não é lá o lugar onde as pessoas gostam de viver. Mas os cristãos começaram a viver escondidos. Há registros arqueológicos, né, de uma cidade subterrânea na Capadócia, na Turquia, que era uma cidade onde os cristãos possivelmente viviam. Por que possivelmente? Porque tinha símbolos do cristianismo. Tinha o peixe, né, que era o símbolo, né, do cristianismo. E assim vai. Em Alexandria, a população precisava se apresentar perante o imperador e declarar que fazia sacrifício aos seus deuses, Se não fizesse sacrifício aos deuses, o que acontecia? Dali ele já ganhava a sua sentença de morte. E assim vai, irmãos. E cada barbaridade, irmãos, se você começar a estudar, se você começar a ver, se você olhar o que acontece, sabe, a gente pensa só lá no Coliseu, nos cristãos sendo usados como atração lá, mas não era só isso, era muito pior, porque o cristão ele era tratado como o pior dos piores. Não tem o que fazer, vamos estudar uma técnica nova de tortura, vamos usar nos cristãos. Era mais ou menos assim. Vamos tentar ver se a gente consegue arrancar o couro de alguém vivo, né? Com certeza, o cristão era o primeiro experimento a ser pensado. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, falando sobre fé autêntica, está sendo dito para essas pessoas.
sendo dito para essas pessoas. Os cristãos começaram a ter uma trégua no ano 313 depois de Cristo, com Constantino, no Tratado de Milão, ou no Concílio de Milão, aonde conta-se a história que Constantino estava indo para uma batalha e ele calculou mais ou menos errado a rota e o tempo, e pelo jeito que eles chegaram, eles estavam em desvantagem, e segundo a tradição, segundo o contado, Constantino, ele teve uma visão, ele se deparou com um clarão muito forte, e nesse clarão muito forte tinham duas letras, o X e o P, e eram as letras que se iniciavam o nome de Cristo, como era escrito, e aí veio uma voz para ele que dizia assim: sobre este sinal você ganhará muitas batalhas. Então ele mandou que os seus soldados desenhassem o X e o P nos seus escudos, e eles tiveram uma vitória esmagadora. Só que esse camarada, ele adorava o sol, ele era um adorador de Apolo, e ele falou assim: irmãos, o romano, ele adorava muitos deuses. Ele falou assim: se eu adoro muitos deuses, e eu tive uma revelação desse Cristo, não tem problema a gente adorar tudo junto, numa boa aqui. E aí começou a estatização. Então assim, em vez de Jesus ser o Todo-Poderoso, aí a gente estabeleceu o primeiro papado. O primeiro papa a ser estabelecido foi com Constantino. Quem foi? Bem estratégico que o camarada faz, né? Mas irmãos, eu quero falar para vocês que o que eles viviam não era algo simples. O que Pedro viveu não foi algo simples, né? Pedro foi um cara que foi citado mais vezes na Bíblia. Uma curiosidade bíblica para vocês, né? Judas, o Iscariotes, foi o segundo discípulo mais citado na Bíblia. Sabiam disso? Só que a diferença é que Judas Iscariotes era um cara que era citado de forma negativa, né? Mas irmãos, por que eu comentei isso? Eu não sei, mas vamos continuar aqui. Irmãos, a grande pergunta é: será que se encontra uma fé autêntica na nossa igreja nesses últimos dias? Será que se encontra no nosso coração um coração realmente pronto para encarar o que vem, ou nós ainda estamos chorando? Sabe, irmãos, não estou fazendo comentários no âmbito político, tá? Que eu acho assim, se nós podemos lutar, vamos lutar no aspecto da democracia, no aspecto de manifestação, porque nós temos esse privilégio, né? Mas irmãos, como anda o nosso coração? Como anda a nossa fé? Como igreja, como anda a nossa fé? Como anda o nosso coração? E aí eu queria sair dessa batalha política, dessa batalha de igreja versus estados, e eu queria falar para você, e você nas suas batalhas pessoais? Como tem sido as suas batalhas pessoais? E é interessante que nós não precisamos nem resistir, né? Nós não precisamos nem ter a nossa vida em xeque, né? Mas como anda o nosso coração? Como anda a nossa fé? Será que a nossa fé continua autêntica, irmãos? O que é autêntico? É algo legítimo? Autêntico é algo que é verdadeiro? Autêntico é algo em que você pode confiar, que não tem ali não há uma variação. Autêntico é algo que não há algo que adultere a característica daquilo. Isso é autêntico. E Pedro fala: no coração de vocês tem uma fé autêntica. Irmãos, eu não sei se eu teria uma fé autêntica naqueles dias, porque o que eles passaram foi muito difícil. O que eles passaram foi muito intenso. O que eles passaram foi uma perseguição onde você não é mais ninguém, e você é objeto de divertimento, de diversão, né, para os fins mais terríveis que poderia se imaginar. Irmãos, nós precisamos entender que hoje nós não precisamos resistir até a morte. Mas o texto ele continua, versículo 12 diz assim: foi-lhes dito que a sua mensagem não era para eles, mas para vocês, e agora essas boas novas lhes foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado do céu. É algo tão maravilhoso que até os anjos ansiavam observar. 13. Portanto, preparem a sua mente para a ação e exercitem o autocontrole.
Depositem toda a esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes, não voltem aos seus antigos modos de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que vos chamou. Versículo 16, pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. 17, lembrem-se do Pai Celestial, lembrem-se do que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento, Ele os julgará de acordo com as suas ações. Por isso vivam com temor durante o seu tempo como residentes na terra, pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados não foi pago com um simples ouro ou prata, para que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, Cordeiro de Deus, sem pecado, sem manchas. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nestes últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer no Deus, depositaram a sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dentre os mortos e lhes deu grande vitória. Uma vez vocês foram purificados de seus pecados quando obedeceram à verdade. Tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente, de todo o coração, pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que dura para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Algumas coisas me chamam a atenção dessas pessoas aqui nesse texto. Pedro está falando para discípulos que ele sabia que estava sendo perseguido, sabia que estava passando por uma dificuldade, mas ele fala assim: olha, não percam o ânimo, não percam o pique, não percam a esperança. E ele começa falando assim, olha, versículo 13, ele fala assim, o primeiro ponto, ele coloca assim: preparem a mente de vocês para a ação e exercitem o autocontrole. Diferente a minha versão. Mas irmãos, dá para se descontrolar quando a conta está no vermelho? Dá para se descontrolar quando a gente está sendo perseguido? Irmãos, eu passei por perseguição, mas irmãos, eu tenho até vergonha de chamar o que eu passei de perseguição, irmãos, porque não foi perseguição, foi injúria, sei lá, mas não foi uma perseguição. Mas irmãos, dá para reclamar quando estamos sendo perseguidos? Quando a igreja está sendo perseguida, dá para reclamar? Irmãos, mas a gente reclama, porque nós perdemos o controle. Achei, o psicólogo lê na Bíblia, acha um versículo falando de autocontrole, o psicólogo quer falar a pregação inteira sobre autocontrole, né? Mas irmãos, a verdade é que se nós perdermos o rumo das coisas, o que acontece com o resto? Se nós perdermos o controle das coisas, como que iremos dirigir a nossa família? Se nós nos descabelarmos com as coisas que acontecem no nosso dia, como é que poderemos zelar pelas demais coisas da nossa vida? O grande problema é quando as pessoas se perdem. E talvez o grande problema da igreja hoje é que nós nos perdemos. Eu vou fazer um comentário, me permita, pastor, fazer um comentário. Eu ouvi algo esses dias atrás de um outro pastor um amigo nosso em comum, né, que me chamou muita atenção, e aquilo para mim foi um puf, né? Ele falou assim: a igreja está sofrendo hoje porque está sendo tirado de nós a única coisa que a gente sabe fazer: cultos. Eu falei assim: meu Deus, porque a gente não sabe mais pregar, porque a gente não sabe mais falar de Jesus, porque a gente não sabe mais a gente não sabe mais se expressar como evangélicos. A forma que nós estamos querendo converter as pessoas
são fazendo lives. A forma que nós estamos tentando converter as pessoas. E irmãos, agora eu entro no papel de pastor, porque agora oficialmente eu sou pastor, mas a gente quer convencer as pessoas de culto. Não estou falando que isso são errado, tá, irmão? Irmãos, isso não é algo errado, mas é um problema quando nós, como igreja, nos acomodamos a uma situação e foi tirado de nós a única coisa que a gente estava sabendo fazer nos últimos dias. E a gente não sabe mais cuidar de vidas, a gente não sabe mais zelar nós não sabemos mais pegar um telefone e ligar. Esses dias atrás o pastor falou assim, que no domingo à noite, quando a gente não teve um dos cultos no domingo à noite, nós tivemos um culto do domingo à noite, irmãos. Ele ligou para algumas pessoas. Eu falei assim, cara, por que eu não fiz isso também? Eu pensei comigo. Eu pergunto para você, seu crente, igual a mim, sem vergonha, por que você não ligou para ninguém da igreja? Por que você não ligou para orar para alguém? Irmãos, a gente está muito preguiçoso. Irmãos, tem alguma coisa errada com a gente. Vocês não acham também, não? Vocês não acham que tem alguma coisa errada com a gente como igreja, não? Não estou dizendo Igreja Batista Itatiaia, mas irmãos, a gente não sabe cuidar de vidas. A gente não sabe mais cuidar de vidas. A gente não sabe ligar para o irmão, a gente não sabe visitar. Porque a gente está em pandemia, mas para fazer coisa de lazer você faz no meio da pandemia. Mas para orar para o irmão você não vai na casa dele, né? Estou falando para mim, tá, irmãos? Se você pegou para você também, esse cara que você serviu, o azar é seu, né? Mas irmão, você entende? E aí eu comecei a mudar isso. Comecei a visitar algumas pessoas. Não que da igreja, porque era mais longe, mas eu comecei eu comecei a visitar algumas pessoas próximas a mim. E que eu falei assim, meu Deus, por que eu não estou mais orando por essa pessoa? Por que eu não estou mais cuidando dela? Sabe, irmãos, a gente quer fazer coisas grandiosas no reino de Deus e nós desprezamos as coisas pequenas. Aquele que está do nosso lado. Aquele que está do nosso lado. Conversando com outra pessoa esses dias atrás, uma paciente, nós estávamos falando sobre essa era digital, de lives e tal, e a gente chorando nas migalhas, porque a gente já é velho, a gente já está cansado de publicar em redes sociais. Eu falei, pois é, eu postava no Orkut já, falei para ela, né? Ô misericórdia, denunciei a minha idade já. Irmãos, eu postava no Orkut ainda, a gente começou a falar de MSN, droga, falei outra coisa que só velho sabe o que é, né, irmãos? Mas a gente começou a falar disso e tal. E aí ela falou assim, Lucas, porque eu estou cansada, porque é muito desgastante, eu sou uma pessoa reservada, e eu não gosto de expor a minha vida, mas eu tenho que expor a minha vida. E eu falei para ela, falei assim, quantos seguidores você tem? Ela falou assim, eu tenho 4.000. Eu falei assim, olha, fica tranquila, porque eu só tenho 1.300 no meu Instagram. E a gente começou a falar disso, mas aí a gente começou a falar sobre a valorização das pessoas. E eu falei para ela assim, olha, mas a verdade é que não adianta eu correr atrás de 4.000 pessoas, 5.000 pessoas, 7.000 pessoas, se eu não valorizar um seguidor que me segue. Estou falando em nível de rede social. Quem mexe com marketing sabe disso, né? Que para o melhor engajamento das pessoas na rede social, você tem que valorizar aquela pessoa para que ela se sinta importante. Aquele conteúdo que você está falando tem que ter conexão com ela. Irmãos, e nós como igreja, nós viramos igreja de multidões. Igreja de multidões, já cansei de falar do Abala Campo Grande. Vamos fazer o Abala Campo Grande, né? Um evento na minha igreja, tinha 10.000 pessoas. Não, só 10.000? Nós fizemos um lá da minha denominação que deu 27.000 pessoas. E assim vai. E nós começamos a falar de números e nós esquecemos a essência. Será que perdemos o controle das coisas também ou não? Saímos da essência? Isso é uma crítica para nós, irmãos. Uma crítica para nós, porque quando eu comecei a ler esse texto, o Espírito Santo começou a revelar algumas coisas para mim, eu senti vergonha de mim. Mas porque agora você virou pastor, então você está tendo um momento mais gospel com Deus aí. Não, irmãos. A verdade é que como crente eu preciso me envergonhar. Porque eu cuido de alguém que me paga. Mas eu só vou cuidar de alguém que me paga? Quando foi a última pessoa que você ligou? Quando foi a última pessoa que você foi orar com ela? Ixi, para, Lucas, muda de assunto, que o negócio está ficando difícil aí. Pois é, irmãos. Pois é. Alguns problemas com a nossa igreja atual. O jeito que nós estamos fazendo igreja. E sabe o que me preocupa, pastor? Isso é para a nossa conversa
da próxima conversa, né? O que me preocupa é que eu vejo em nós, como cristãos como um todo, não só aqui na Itatiaia, mas como um todo, que nós ficamos no self-service. Nós vamos para a igreja para receber. Pastor, quantos discípulos você tem aqui nessa igreja? Quantas pessoas você cuida? Vários, não sei. Eu posso conhecer na sua vida, se é que nós temos no nosso hall de membros 50 pessoas, eu sei que essas 50 pessoas são os seus frutos. Aí eu me pergunto, cadê os frutos dos frutos? São seus frutos. Mas cadê o meu fruto, Lucas, aqui dentro da igreja? Cadê seu fruto, Larson, aqui dentro da igreja? Davi, e assim vai. Cadê o fruto de vocês? Porque aí é o técnico jogando futebol, enquanto o time está sentado no banco, falando, vai técnico, faz o gol, marca, cabeceia, né? Tá lá, todos os jogadores sentados no banco, mandando o técnico jogar bola. É assim que funciona, né, Larson? Você que assiste futebol? Quem que assiste futebol é Lúcio? É assim que o Bahia joga, né? Não, já joga um bolão, Bahia, né? O Vitória joga assim. Mas irmãos, isso é uma crítica para a gente pensar, porque as nossas igrejas, não sei onde se perderam, irmãos, e nós somos a igreja, porque quando nós criticamos, e eu penso no sistema de igreja, eu tenho que pensar que quem que é a igreja? Sou eu, e o que eu tenho feito para mudar isso? Irmãos, nós não estamos passando por lutas, nós não estamos passando por perseguição. Será que é necessário que essa perseguição nesse nível aqui aconteça para que nós venhamos nos despertar? Sabe por quê, irmãos? Deixa eu falar algo para você. Você vem de uma linhagem de homens e mulheres que eram perseguidos, esfolados, que eram surrados, que eram torturados e que não negociavam a fé deles. Você vem dessa geração, você vem desse legado. Mas será que a gente está honrando o nosso legado? Irmãos, sabe o que é mais interessante? Eu não anotei o nome de todos eles. Nero não conseguiu, Domiciliano não conseguiu, Trajano não conseguiu, Adriano não conseguiu, nenhum imperador conseguiu frear a igreja. Vou falar de novo. Nenhum imperador, com nenhuma das atrocidades que foram feitas, conseguiu calar a igreja, conseguiu parar a igreja, porque esse bando de barata só crescia. Porque o que era, pelo que a gente vê o que era feito, eu acho que barata tinha mais moral do que crente naquela época. Irmãos, e o povo crescia, e o povo crescia, e o povo crescia. Será que nós teremos que chegar nesse nível? Espero que não. Eu quero que minha filha tenha a vida tranquila e suave que eu tenho. Porque o nosso evangelho é suave, irmãos, é ou não é? Viver no Brasil é bom demais, irmãos. Por mais que bata um fiscal na nossa porta aqui, o que é isso, irmãos? Isso aí bateu no estacionamento do meu pai também, um fiscal fazendo um cálculo, que ele supostamente achava que entrava de carro, que supostamente ele acreditava que entrava de faturamento, e ele fez um cálculo lá que, puxa vida, irmãos, eu queria que meu pai ganhasse tudo aquilo, viu? Mas irmãos, isso acontece, isso é bobagem, acontece com todo mundo. E a gente acha que é só com a gente não está sendo perseguido. Mas irmãos, a gente não precisa ser perseguido para a gente começar a agir. Sabe o que Deus quer encontrar no coração da Igreja Batista de Itatiaia nessa noite? Uma fé autêntica. Sabe o que Deus quer encontrar no coração do Lucas nessa noite? Uma fé autêntica, irmãos, misericórdia. Porque eu tenho que pedir perdão para Deus o dia inteiro, parece, cara. Porque eu penso, Deus, desculpa, Deus. Irmãos, mas vamos continuar, né? Lucas, o papo está ficando meio pesado. Vamos falar a parte legal? Sua mensagem não tem parte legal, não? Pois é, irmãos, né? Uma coisa que nós vemos nessa igreja, eles estavam prontos para agir. É o que o texto começa no versículo 13, dizendo assim:
Preparem a sua mente para a ação, mentalidade para agir. Era uma igreja que agia. Era uma igreja autocontrolada, como nós lemos no versículo 13 também. Sabe o que eu achei mais legal? Versículo 12, vamos ler juntos, que bacana, que lindo tem na Bíblia. Foi-lhe dito que a sua mensagem não era para eles, e agora essas boas novas lhes foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo. Sabia que você pode pregar pelo poder do Espírito Santo? Aleluia. Fica tranquilo, se posiciona para a ação e prega, porque quem vai te dar poder é o Espírito Santo. Sabe, pastor, uma noia que eu tive quando eu comecei a minha vida de pregador, né? É que eu queria estudar os grandes pregadores, os influentes, né? Como que eles pregam, né? Como que é um sermão bem estruturado de um grande pregador? O que ele faz? Ele tem que ter uma piadinha no meio. Aí anota, uma piadinha no meio, colocar uma piada, e assim vai, né? E aí vai e tal, e aí eu perdi opinião para amigos, falei assim, cara, ouve essa pregação aqui, e vê comigo, né, se essa pregação tá legal, e o que você acha que pode melhorar? Eu tomei uma enxurrada de coisa para melhorar, eu achei que eu estava por cima da carne seca, e não estava não, irmãos. E aí, beleza, eu falei assim, meu Deus, então eu tenho que melhorar esses pontos e tal. Eu sou um cara meio perfeccionista, assim, em algumas coisas, porque eu quero fazer sempre com excelência e tal. E aí, de repente, irmãos, o Espírito Santo me deu sabe quando a gente fazia assim na adolescência, a gente pegava a cabeça de alguém e batia assim, né? Então você puxava assim, batia assim, puxa aqui, bate a cabeça assim. Acho que o Espírito Santo fez assim, minha, você acorda, Lucas, né? Eu falei assim, sabe o que você precisa para ser um grande pregador? Eu falei, eu falei assim, ser cheio de mim. Sabe o que você precisa para ser um grande pregador, Lúcio? Ser cheio do Espírito Santo. Mas vamos continuar, né? Outra coisa que eles tinham, uma fé baseada na esperança, versículo 3 também fala disso. Outra coisa, versículo 15, fala sobre andar em santidade. Versículo 17 até o 19, fala sobre uma igreja que atuava sem medo, mas com temor ao Senhor. Uma igreja que sabia que ia prestar conta das ações dela, versículo 17, uma igreja que ia prestar contas a Deus por aquilo que fazia. E uma igreja que entendia que o preço pela nossa liberdade foi pago por Jesus. Ou seja, uma igreja que entendia que era devedora. Uma igreja que entendia que era devedora. E não uma igreja que, não, nós temos que marchar, nós temos que marchar na face da terra. O melhor da terra nós vai comer, né? E versículo 22, amavam o próximo. Sabe por que você deve pregar o Evangelho? Lucas, mas eu não sinto vontade de pregar o Evangelho. Eu tenho até medo de pregar o Evangelho. Eu tenho uma dificuldade, eu travo a língua. Porque o Evangelho significa boas novas. Quem sabia que a palavra Evangelho significa boas novas? Tem crente aqui que sabe o que é boas novas. Boas novas significa que eu tinha uma notícia ruim antes, e que de repente algo muito bom eu encontrei. Então eu prego Jesus mesmo para aqueles que me perseguem, porque ele não sabe de nada, e ele precisa ouvir o que transformou a minha mente. E mesmo que ele me persiga, eu entendo que ele está perseguindo algo que ele não conhece, porque quando ele conhecer, isso é amor de crente, irmãos. Isso é amor de cristão. Isso é amor de cristão. Imagina como era difícil se pregar o Evangelho naquela época, hein? Se era difícil ser crente, pior ainda pregar o Evangelho. A gente vê relatos dos nossos missionários que estão no campo, que, por exemplo, no mundo ali onde se há o islamismo, o missionário, para ele conseguir falar de Jesus para uma pessoa, e essa pessoa não denunciar ele, antes disso esse cara teve vida na vida, andou junto, aquele cara viu que o missionário é um cara decente, um cara valioso, um cara que aquilo que ele fala é verdadeiro, é honesto. Aí depois que constituiu uma amizade, aí ele falou assim, eu tenho uma parada muito doida para te mostrar. Aí sim, depois de muito tempo anunciar,
Irmão, se eu quiser, eu posso colocar meu violãozinho ali na frente, né? E começar a tocar para as pessoas. Irmão, se eu quiser ir na UPA ali orar, né? Eu vou conseguir, né? Difícil achar quem quer entrar lá dentro numa época dessa. Só o doido do Gaudilei mesmo e a doida da Nicole para entrar dentro da UPA lá para orar para o povo, né? Pastor doido, viu? Essa igreja, tinha que arranjar um pastor doido desse jeito. Irmãos, a gente precisa, irmãos. Para finalizar, eu queria trazer algo, e assim, toda mensagem que eu procuro trazer, eu penso assim, tá Deus, ok, o Senhor mostrou que eu estou muito errado, que eu preciso melhorar. Ok Deus, então me mostra um caminho, né? Irmãos, então como que nós podemos então ativar em nós essa fé, né, inabalável, inquebrável, porque a fé desses caras era inquebrável, era uma fé inquebrável. Irmãos, como que nós podemos ativar essa fé inquebrável, inabalável? Primeiro, lembre-se do que Jesus disse. Jesus disse, vocês são bem-aventurados. Bem-aventurado você é muito abençoado, você é um cara de sorte. Bem-aventurado você é uma pessoa feliz. Bem-aventurados sois quando as pessoas vos odiarem. Primeira parte estava legal, né? Primeira parte estava legal, a gente podia ter ficado nela, né? Quando as pessoas vos odiarem, vos expulsarem do convívio delas. Ih, sai pra lá, esse cara é crente. Lá vem o Lucas falando que trair não é legal, entendeu? A rodinha dos homens lá, né? Aí tipo, que mulher. Não, cara, minha sou mulher também, cara. Fica falando, putz, cara, esse cara lá vem o papo de crente de novo, né? Então, bem-aventurados quando te afastar vocês, Igreja Batista Tatiana, do convívio delas, os insultarem, excluírem o nome de vocês, julgando vocês como alguém execrável. Depois não sei o que é execrável, depois você procura aí na sua Bíblia. Brincadeira, irmãos. Por causa do Filho do Homem. Fiquem felizes, porque mesmo que isso aconteça, olha a ideia do texto, mesmo que isso aconteça, o que vocês são? Bem-aventurados. Vocês podem ser perseguidos, vocês podem ser caluniados, podem levantar decretos e decretos contra a igreja, mas fiquem felizes, porque vocês são bem-aventurados. Sua conta pode estar no vermelho, pode ser que faça dias que o seu carro não saia da reserva, mas fica feliz, porque você é um bem-aventurado. Então como que eu posso ativar a minha fé no meu coração? Lembrando que não interessa o que aconteça, as bem-aventuranças do Senhor me acompanham. Amém? Amém. Outro ponto, mantenha o foco, né? Não vou ler a história porque não dá, mas tem um camarada que sofreu, irmãos. Teve um camarada que sofreu no meio do próprio povo de Israel. O nome dele era Jeremias. Misericórdia. Qual que é o nome do profeta chorão? Jeremias, o profeta chorão. Misericórdia, irmãos. Se ele foi chorão, o que eu ia ser então? Né? O moleque ranhento. Não sei o que eu ia ser, irmãos, mas coisa boa com certeza eu ia ser. Só que sabe o que é mais interessante? Esse cara nos ensina algo. Ele foi perseverante. A gente pode falar de José, a gente pode falar de Daniel, a gente pode falar de Neemias, a gente pode falar de um monte de gente que foi perseverante, mas esse camarada aqui foi perseverante, hein? Sabe como que ativa uma fé no seu coração inabalável? Persevere nas coisas de Deus, persevere em buscar a Deus. Perseverança nem sempre significa que você vai ser feliz no que você vai fazer. Pega aí a sacada. Ser perseverante não significa que você vai ser sempre feliz naquilo que você faz, mas significa que mesmo as coisas estando indo contra você, você precisa entender que o preço, no final de todas as coisas, aquilo que nós receberemos será maior. Amém? Depois eu vou fechar a nossa mensagem com um versículo de Jeremias, maravilhoso. Mas vamos continuar. Outra coisa, busca o poder de Deus para não cair em tentação.
Lucas 22, 40, versículo 46. Jesus estava no Monte das Oliveiras. Jesus sabia que ele ia ser crucificado. Ele chama os discípulos para orar. E Jesus fala assim: orem para que vocês não venham cair em tentação. Irmãos, tentação não é só olhar a mulher bonita não por aí, viu, homens? Né? Tentação não é só isso não, né? Tentação, eu não sei porque as mulheres, depois a gente pergunta para as mulheres, pergunta qual é a tentação das mulheres, né? Mas caluniar os maridos, isso aí, foi o que vocês falaram, vocês pensaram nisso, né? Irmãos, mas sim, tentação não é só isso não. Tentação é a gente tentar duvidar de Deus. Tentação é a gente desistir das coisas de Deus. Tentação é a gente tentar, não trazer o seu dízimo, porque está difícil. Não, mas Deus vai entender. Coitado do Alisson ainda, Marlene, tesoureiro da igreja, né? Misericórdia. Irmãos, mas orem para que vocês não caiam em tentação. Então, oração traz poder e revestimento de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Quem pegou aí? Amém. Quem pegou aí? Amém? Aleluia! Outro, sejam confiantes. João 14:12 diz: em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, ou outras maiores ele fará, porque eu vou para o meu Pai. Só que o que Jesus deixou com a gente? O Espírito Santo. Lembra que o texto fala de poder? Irmãos, a conclusão que eu tiro, a conclusão que eu entendo, é que para que nós venhamos ter uma fé inabalável, não é aumentando mais o culto durante a semana, mas é a gente mudando o nosso coração. Porque nós poderíamos aqui na igreja fazer culto todos os dias, e se o seu coração não buscar a presença de Deus, a gente poderia fazer 2 cultos por dia, que ainda assim não ia valer de nada. Se o seu coração não estiver buscando a presença de Deus. Irmãos, não estou falando que o culto não é importante, não estou dizendo que a pregação da palavra aqui no púlpito não seja importante, não estou falando que o momento de louvor não seja importante, não estou falando que as coisas que a gente faz na igreja não é importante. Você entendeu isso? Quem entendeu isso, levanta a mão, né? Quem está assistindo no vídeo, levanta a mão, né? O cara em casa vai fazer isso também. Irmãos, mas eu quero dizer para vocês, para finalizar essa mensagem, né? Lembre-se do legado de vocês. Vocês fazem parte de uma linhagem de homens e mulheres que foram perseguidos e que não fugiram da luta. Mas não fugiram da luta porque eles tinham força neles mesmos. Não fugiram da luta porque, irmãos, assim como a gente vê relatos de milagres ainda nos dias de hoje, Deus sempre fez assim com aqueles que o buscam, com aqueles que têm o coração diante dele. Você tem algum milagre para contar? Você tem testemunhado o poder de Deus na sua vida? Busque mais poder de Deus, busque mais revestimento do Espírito Santo, busque ser cheio. Deus pode encher o Baião também, viu? Não é só o Campo Grandense não, vocês estão voltando para o Lauro de Freitas lá, dá para buscar lá também, viu, Lúcio? Tá bom? Comendo acarajé ainda, entendeu? Irmãos, comer uma moqueca esses dias atrás, não deixa quieto, isso é um papo outro dia, né? Irmãos, mas em nome de Jesus, conclusão dessa mensagem, o que eu quero que você entenda: busque o poder de Deus para que você possa ter uma fé inabalável. Busque o poder de Deus para que você seja revestido. Busque o poder de Deus para que você seja inatingível. Igreja de Jesus, que somos nós aqui, busque o poder de Deus para que nós sejamos inatingíveis. Eles podem atacar o nosso templo, eles podem atacar o nosso horário de culto, eles podem atacar, não seja lá o que for, mas irmãos, nunca nada e nem ninguém pode roubar a fé do seu coração se você estiver em Deus. A igreja é viva quando a igreja for viva aqui. Amém? A igreja é viva e você é igreja. Amém? Igreja não é vir e se esquentar banco. Isso faz parte do processo
de ser um crente. Mas isso só não é ser igreja. Amém? Vamos buscar mais a Deus? Vamos buscar mais a Deus? Amém? Aleluia. Irmãos, para finalizar com os irmãos, eu queria fazer diferente. Eu queria, como nós fizemos na última semana, eu queria convidar a gente fazer, deixa eu ver, 2, 4, 6, 8, 10 pessoas.